Louvado seja o santo nome do Rei. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente em nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estar entrando na sua casa e poder levar a palavra de Deus ao seu coração em nome do Senhor Jesus mais uma vez. Também quero agradecer a Deus pelo programa A Tua Palavra, tem sido uma bênção do Senhor. Quero agradecer mais uma vez também, vocês estão sempre junto com a gente, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor nosso Deus. Você que é simpatizante da fé, ama a palavra do Senhor e graças a Deus pelas perseguições. Não existe um povo mais odiado na terra, ou um livro mais odiado na terra do que a palavra de Deus. Eles não perseguem o Corão, não perseguem o livro de Allan Kardec, eles perseguem a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Por quê? Porque Jesus Cristo tinha razão. Ele disse, e sereis odiado por causa do meu nome. Eles não odeiam porque você sabe da palavra, eles odeiam porque você tem a palavra. A palavra está dentro de você. E só incomoda, meu querido, as pessoas que estão na treva, porque a luz faz a diferença. E Jesus Cristo diz que Ele é a luz dos homens, a luz do mundo. Quem vem comer nessa noite se coloca de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 5, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Quem achou vai glorificando o nome santo do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 5. Versículo de número 14. Quem achou glorifica. Diz a santa palavra de Deus. Depois Jesus entrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Tome teu assento glorificando o nome santo do Senhor. Eu escolhi um tema para o sermão dessa noite. Dentro desse tema, o seguinte sermão: impossível pecar em paz. Impossível pecar em paz. A palavra de Deus vai mencionar que Jesus vai nesse lugar chamado, meu querido Betesda, aonde essas pessoas doentes, as pessoas enfermas que estavam, cegos, coxos, aleijados, estavam. A palavra de Deus diz que lá era a porta das ovelhas. A palavra vai mencionar que as pessoas se colocavam naquele lugar para ser curada. Mas a gente sabe que o homem falou que era a porta da ovelha, mas a verdadeira porta da ovelha estava chegando naquele lugar. Porque ele disse que aquele que entrar dentro de mim vai achar pastagem. Eu sou o pastor. A verdadeira porta estava descendo naquele lugar. Ele foi olhando de um lado para o outro, procurando alguém. E creio que ele não foi no mais novo doente, ele foi no mais velho, 38 anos enfermo. Jesus foi direto nele, diz a santa palavra, que Jesus sabia o tempo que ele estava doente. O que eu aprendo com isso? Os teus vales, as tuas decepções, os teus, meu querido, desvaios, as tuas tempestades, Jesus está sabendo de tudo da tua vida. Ninguém pode ocultar daquele que sabe tudo. Antes de você abrir o jornal da manhã, ele já sabe da notícia. Antes da gente pensar, será que amanhã vai ter a terceira guerra? Ele já está sabendo se vai ter. Porque ele sabe de tudo. Por isso que a porta verdadeira foi até a porta das ovelhas. Para mostrar que ele é a verdadeira porta. Se lembra que eu sempre ensinei para a igreja? Ele sempre mostrou que era maior do que todos. Ele mostrou que é maior do que Davi. Ele sim é maior do que Davi. Ele não é rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Davi se curvou diante de uma mulher tomando banho. Mas Jesus não se curvou diante da samaritana.
Olha o que a Bíblia Sagrada fala, mencionando que Jesus é maior do que Davi. Jesus manda os discípulos comprar pão. Para quando os discípulos vinham, mas peraí, eles falaram, indagando entre eles, Jesus conversando com uma mulher? Sim, apesar dele estar sozinho, ele estava sozinho ali na carne, mas estava acompanhado no Espírito. Davi era cheio do Espírito, mas deixou o Espírito de lado para poder se prostituir. Mas o meu Jesus, sabendo que aquela mulher era prostituta das prostitutas, pior do que Betseba, não, meu querido, usurpou de estar em cima dela, mas disse para ela, traga o teu marido cá. E ela disse, não tenho marido, dissestes bem, que até esse que você tem não é seu. O que ela disse? Tu és profeta. No começo ela começa a dizer, quem és tu, judeu, para pedir água a mim? Mas quando Deus revela, ela começa a ver que é profeta. É isso que Deus fala na nossa vida e faz na nossa vida. Quando mostra que a gente está pecando, a gente veja que realmente precisa do perdão dele para poder sobreviver. Porque ele continua sendo o profeta que revela os pecados em nossas vidas. Quando eles voltaram, ficaram chocados. A palavra de Deus vai mencionar que eles não ousaram em perguntar para Jesus porque conversava com a mulher, e não ousaram em perguntar para a mulher porque conversava com Jesus. Ficaram em silêncio. Sabe por que ficaram em silêncio? Porque a voz de um pastor não pode ser duvidada. Nós estamos numa causa nobre, nós não estamos de atrás de mulher, nós estamos de atrás da coroa da vida eterna. Quem quer marido pronto é cafetona. O que me prometeu é eternidade. Não trocamos a eternidade por momentos, porque nós já experimentamos os momentos e só nos decepcionamos. Quantos de nós aqui experimentamos momentos? A cada momento experimentando, nós vamos se decepcionando. Mas quando entramos na atmosfera de Deus, a gente ganha com Cristo Jesus, o nosso Rei. Aí Jesus vai atrás dessa alma penada. Chega lá e disse, o que tu queres? Senhor, sempre que eu quero ser curado, não tem ninguém que me ponha lá. Mas Jesus não queria colocar ele lá, Jesus queria tirar ele de lá. O que eu aprendo com isso? Às vezes você pensa que Deus quer te colocar no lugar, Jesus quer te colocar no lugar maior. Porque lugar de paralisia é ficar 38 anos. Jesus, não, meu querido, não chamou você para ficar sentado, mas chamou para andar no Evangelho. Porque o Evangelho não é parado, o Evangelho é ide. Não diz assim, ide, sentai e pregai o Evangelho. É ide, pregai o Evangelho, quer dizer andai, encontrai, falai do Evangelho. Não tem ninguém que me joga lá, Senhor. Aí Jesus diz, toma a tua cama e anda. Porque ele estava deitado em uma cama. Naquele momento, Jesus Cristo estava quebrando algo que Moisés tinha dito lá em Êxodo 35, versículo 1, 2 e 3. Que quem fizesse qualquer obra no dia de sábado seria extirpado, seria morto. E por que Jesus não foi morto? Não adianta matar aquele que já morreu pela gente, quem está entendendo glorifica. Ele morreu para trazer vida para mim. E eles conseguiram matar Jesus no final. Conseguiram ou não conseguiram? Porque ele fez a cura no sábado. Não queriam matar Jesus só porque ele dizia que era filho de Deus, mas queriam matar ele porque ele fazia cura também no sábado, e mataram. Só que eles não sabiam que a morte de Jesus ia dar vida para muitos. Quem está vivo aí, glorifica a Deus. Se cumpriu a palavra. A lei não poderia ser, meu querido, destruída, se cumpriu em Jesus. Quem fizesse a obra no sábado seria extirpado. Ele foi. Mas só que ele foi extirpado com propósito.
Por isso que eu digo para você, quem serve a Jesus Cristo, mesmo que o povo diga assim, vai morrer, não, irmão, pode até morrer, depois quando vem acompanhado, quem está dizendo glorifica, oh, meu Deus, Pai. Ele vai morrer, acabou, mas antes dele vir, ele disse assim para os mortos, sai para fora, e todo mundo foi para fora. Imagina o rio buliço em Jerusalém, meu irmão. O povo perguntando, quem te mandou ir lá? Rapaz, eu não sei muito o nome dele, mas tinha uns gritando lá, Jesus. E a gente veio para fora. Por que você foi para fora? Porque onde ele entra, a gente tem que sair, não tem lugar para mais. É mesmo que chegar em Braços do Norte, mandar os mortos tudo embora, meu irmão. Isso está escrito no Evangelho. Aí Jesus fala para esse homem, toma a tua cama e anda. E o que ele fez? Ele ficou deitado? Não. Ele enrolou a caminha, botou debaixo do braço e começou a caminhar. Só que ele vai para um lugar errado. Vê dele glorificar Deus, ele vai de atrás dos judeus que têm ódio de Jesus. Vê dele passar de fininho pelos judeus e ir embora para glorificar Deus, ele fica batendo papo com os judeus. É aí que a gente tem que aprender. Pessoas que não somas com a gente tem que se afastar. Para poder não corromper o milagre que Deus nos deu. Aí ele chega lá, os judeus cercam ele. Quem foi que te curou no dia de sábado? Pera aí. Tipo assim, eu vi tu descer lá e quem é que te curou? 38 anos estava de olho naquele homem. Mas só quando Jesus colocou o olho nele, Jesus não foi para questionar ele, foi para fazer a diferença na vida dele. Por isso que Jesus está de olho em você, meu irmão. Ele está de olho para mudar a sua vida. Não tem água suja que Jesus Cristo não possa purificar, meu irmão. Porque quem entende de filtro sabe que purifica a água é pedra. Pastor, a água está suja, eu pequei. Fica tranquilo, fica em Jesus que lá embaixo vai sair água boa. Seu vento correrão rios de águas vivas. É promessa. Todo rio tem pedra. Quem está entendendo, glorifica. Jesus não disse que é mar, Jesus disse que é rio. E rio tem que ter pedra, meu irmão. Por quê? Para purificar a água. Para poder dar peixe. Quem está entendendo, glorifica. Aí ele, eu não sei quem é. Eu só sei que ele disse, toma a tua cama e anda. Mas a palavra de Deus vai mencionar que Jesus foi ao templo de novo. E encontrou ele. E como vai falar no versículo 14, ele vai dizer. O que ele disse? Dessa forma. Disse-lhe Jesus, eis que está são. Por que ele estava são? Porque a palavra foi proferida não por um médico, meu querido, normal, mas o médico dos médicos. E disse mais, eis que está são, não peques mais. Olha só, olha para mim. O que ele tinha feito, que tinha acontecido aquilo em 38 anos da vida dele? Algo ele pecou. Porque ele disse, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, irmão. Olha para mim que eu vou te dizer. Quando você peca, você não está ferindo Deus, você está condenando a você mesmo. O que Deus luta é pela sua vida, não pela vida dele. A vida dele já está ganha, já está salva, é pela sua. É você que ele quer que não peca. Porque quem peca está destruído da glória de Deus. A preocupação de Cristo não era ver aquele homem andar. A preocupação de Cristo é ver, meu, que não vê ele para o inferno. Disse, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que ficar 38 anos paralítico? O que Jesus queria dizer com isso? O inferno, o tormento. Quem entende de Bíblia sabe o que Jesus quis dizer. Para que não te suceda coisa pior. O que é pior, meu querido, que ficar paralítico 38 anos?
E Jesus Cristo disse, mas vale a pena entrar coxo no reino dos céus, mas chegando lá glorificando a Cristo Jesus. Entra coxo, mas vai sair andando lá nas portas. Entra sem uma mão, mas vai ter uma mão para levantar para glorificar Jesus Cristo de Nazaré. Vai morrer de infarto muitas vezes, mas vai receber um coração para glorificar a Deus, para sentir as emoções. Se entrar só com um olho, vai te dar dois para poder ver a glória de Deus também lá. Se os cegos, os olhos vão se abrir, imagina o seu que está pendendo aí com a falta de visão. E o dente torto, pastor, também endireita, endireita. Tudo volta ao normal. Aí Jesus disse para ele, para que não venha suceder coisa pior. E sabe o que acontece? E aquele homem que escutou a palavra de Jesus, com quem que ele foi se encontrar? Ele não foi se encontrar com os irmãos, foi se encontrar outra vez com os judeus. Agora ele soube da quem tinha, ele sabia quem era que tinha curado ele. Foi entregar de mão beijada para os judeus. Sabe quem que me curou no dia de sábado? Sabe quem quebrou a lei? Foi Jesus, ó raça do demônio. É ou não é? Em vez de ficar quieto, porque sabia que os judeus queriam matar Jesus, mas ele foi entregar de mão beijada. É facada ou não é? É facada, apunhalada. 38 anos de decepções. 38 anos. E Jesus levou uma apunhalada, ele levou quentinha para os judeus. Agora o nome dele eu sei, é Jesus. Aí diz a palavra que não quer mais matar Jesus porque se declarava filho de Deus, mas porque ele quebrantava o sábado. Tem muitas vezes em nossas vidas a gente, meu querido, ajudar o pastor atrapalha, quer ver a morte dele. A gente tem que ter discernimento espiritual para não ver o pastor morrer. Eu sei que a gente tem que morrer, mas quem tem que matar o mundo não é os irmãos. Quem está entendendo glorifica. Pastor, quem matou foi os irmãos, Jesus não foi os romanos. Os irmãos mesmo decepcionados, eles correram, não sabiam, não queriam morrer. Mas não estavam lá dizendo crucifica, crucifica, não estavam lá. A gente tem que aprender a não dizer crucifica o pastor, irmão. A gente tem que dizer assim, Senhor, salva o pastor. Eu recebi a cura. Mas quem é que te curou? Eu não vou falar porque é confidencial. Eu não quero que ele morra, eu quero que ele viva. Você lembra do outro lá que ele disse, não fala, ele foi lá e falou? Mas a preocupação de Cristo era para que ele não viesse pecar. Pecando contra Deus, se afasta de Deus, se afasta. O trabalho daquele que ele disse que ia vir é dentro desse contexto. Quem quer acompanhar comigo? João capítulo de número 16, acompanha comigo lá. João 16, 8. Quem achou vai glorificando. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho do Espírito Santo de Deus é, meu querido, convencer a gente a não pecar, para que a gente não venha pecar em paz. Não é que o Espírito Santo de Deus não dá paz, ele não vai dar paz para tu pecar, ele não vai deixar você em paz para pecar. Tipo assim, ele vai dizer assim, o que você está fazendo aí? Tu esqueceu do que está escrito? O que você está fazendo aí? Ele traz a revelação da palavra na sua mente. Ele vos fará lembrar de toda a palavra que eu tenho dito, disse Jesus. Quem faz lembrar na tua cabeça não é Satanás, é Jesus Cristo de Nazaré, através do Espírito Santo. Por isso que você, quando vai pecar, você peca porque você peca, não por ignorância muitas vezes, mas porque você quer. O Espírito Santo de Deus traz a revelação e vai incomodar você. Talvez você quer entrar na caminha do 38 anos e o Senhor está para puxar o pé da cama. Aí não é lugar para tu, rapaz.
que você quer deitar? O negócio é levantar. Quem está entendendo, glorifica. Que você quer dormir? O negócio é ficar acordado. Te acorde do que dormes e desperta que Deus se esclarecerá. Pastor, eu estou num sono, tomo um banho de água gelada, meu querido, na presença de Deus, para despertar. Não é em vão que Jesus Cristo disse, quando jejuares, lave o teu rosto com água. O que é? Para despertar. Toda água desperta, quem está entendendo glorifica. Toda água desperta. Olha o que diz mais. No versículo de número 13. Quem achou vai glorificando. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, valendo glória, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Olha para mim. Ele não tem mais palavra para falar. Ele é proibido para falar por si mesmo. O Espírito Santo é proibido de falar por si mesmo. Ele falará o que o Senhor mandar. Quem está entendendo? É um interlocutor entre Deus e você. É o WhatsApp ligado 24 horas e você não pode colocar num silencioso. Quem está entendendo, glorifica. Bota a tocar, meu querido, esse despertamento espiritual na tua vida. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Tem ouvido aí, dão glória. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem fala na igreja, meu querido, é o Senhor através do Espírito. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. É impossível você não ter uma orelha para ouvir o evangelho e não botar a tua vida de molho, meu irmão. O que acontece? Passa um cotonete espiritual aí. Possível. Ah, pastor, eu não consigo mudar. Eu não acredito em Satanás, eu acredito em Jesus. Aonde está o pecado, superabundou a graça. Não menospreze o poder de Deus, meu irmão. Não menospreze você. Porque mesmo que o teu pecado seja aquela rocha lá atrás, Jesus esmiuça toda aquela rocha para poder ver você liberto. Você pode se esconder dentro daquela rocha, Jesus te acha lá para te libertar se você querer. Mas basta querer. Aí vem a diferença, por que alguns mudam no nosso meio? Alguns dão fruto, e fruto com abundância, 100 por 1. Não tem, irmão, não deixa o diabo te enganar. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que, eu sou bloqueado. Bloqueado você mesmo se bloqueia. Todo mundo aqui foi bloqueado por mim, mas deu fruto. Tem que ser, meu querido, bloqueado para depois dar fruto. Como disse o obreiro Anderson, eu falei para o irmão, rapaz, quantas vezes eu fui negado, fui bloqueado. O pastor disse mais não para mim do que sim. Que agora quer mudar a doutrina? Não, eu não aguento o não do pastor. Então, pergunta para os mais velhos aí. É 99% não e um sim. Por quê? Eu aprendi que a Bíblia já começou, não comereis. Eu estou errado, não? Já comecei igual o pai, não. Quero pregar, não. Quero, não. Não e não e não. É assim que funciona. Por isso que os seus filhos estão vendo uma balela. Diga assim, olha essa geração que está aí do sim. Olha a nossa geração da Mami Zonete para mais um pouco. Eu, você aí mais velho, que recebeu não e tapa na rosca direto. Vê se não dá fruto, vê se não respeita as pessoas. Vê se passa pela polícia e não bate continência. Agora essa geração que está vindo aí do sim, o que está dando fruto? Que fruto? Fruto de desobediência. Imagina para Deus. O que não vai dar? Se Deus não me der uma prosperidade, eu me desvio. Aí Deus dá prosperidade e se desvia. Vamos em frente. Perdeu a linha de raciocínio? Não, né? Anunciará tudo o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lhe há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. O papai, vale um glória?
Ele e o pai são um ou não são? Tudo quanto o pai tem é meu, é meu. Se lembra que nós estávamos falando aqui, o servo do Senhor falou aqui sobre o filho pródigo? E o pai lá falou assim, tudo que é meu é teu, filho. Agora tu está fazendo questão do novilho que eu estou dando para esse estar voltando? Tudo que é meu é teu. Quem está entendendo, glorifica. Por que muitos crescem na graça? Porque entenderam que é de Deus é dele. Essa é a diferença. Por isso que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco não me vereis, e outro pouco me vereis, porquanto eu vou para junto do Pai. Ele foi, e o Espírito desceu. Quem nos acompanha é o Espírito Santo de Deus. E graças a Deus por isso. Vamos em frente? Atos capítulo de número 2. É impossível pecar em paz. Não adianta. Pastor, é fato. Quando eu fui eu só queria lanchonete, pizza. Eu só queria isso, aquilo, não jejuava mais. O Espírito Santo disse assim, o que está fazendo aí, comilão? Cadê aquele jejumzinho para mim? Cadê aquela consagração? De novo aí com X aberto para comer. Não é proibido comer. É proibido não se santificar a Deus, irmão. Tem que tirar um tempo para Deus, amém? Você foi chamado para ser templo do Espírito, não vitrine de açougue, meu irmão. Porque quem anda no Espírito diz não muitas vezes para as coisas da carne. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quem achou glorifica. Versículo de número 37 em diante. Olha o que diz. Eu vou ler aqui na Nova Tradução para você entender melhor. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que os seus pecados sejam perdoados e vocês recebam de Deus o Espírito Santo do Senhor. Vale um glória? Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe. E isto é para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Vale um glória? É impossível pecar em paz. Pedro estava pregando a palavra, eles ficaram constrangidos. Mas, espera aí, essa palavra está falando comigo. Por isso que todas as vezes que a palavra de Deus falar com você, bota a barba de molho, meu irmão. Que Deus quer tratar com vocês. Eles ficaram impugir as suas almas. O que nós vamos fazer? Arrependam-se. Estavam junto com Jesus. Como Jesus começou a pregar? Amém? Mateus capítulo número 4. Arrependei-vos que é chegado até vós o reino. Não existe reino sem arrependimento, meu irmão. Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Que história é essa de salvo, salvo para sempre, não tem arrependimento no decorrer da caminhada? Agora eu pergunto para você, de 10 anos para trás, quanto você melhorou? E se Jesus tivesse te levado antes? Você precisava melhorar ou não precisava? Precisava. Como salvo, salvo para sempre? É salvo, a gente tem que santificar. A gente tem que ter o quê? O espírito de conservação da nossa alma. Para poder a cada dia a gente querer glorificar Deus em nossos corpos, em nosso espírito e em nossa alma. O que é que eu glorifico a Deus no meu corpo? As vestes, o modo, o porte. Como é que eu glorifico na minha alma? Ter minha alma, meu querido, diante dos homens e diante de Deus em paz. Sem pecado. E em espírito, pastor, sempre ligado com Ele. O que é ligado com Deus, pastor? Está sempre falando com Ele. Intercedendo pelos santos. Muitas vezes você não tem tempo de dobrar o joelho. Ore em pé. Ore no carro dirigindo. Ore trabalhando. Ore.
O cristão que é ligado com Deus é orador, irmão. É ou não é, pastor? Está sempre em espírito orando, intercedendo, sabe de alguma coisa? Me lembrei, tem que orar pelo pastor Gersenilton. Me lembrei, tem que orar pelo irmão que pediu oração no grupo. Está sempre lá intercedendo, fazendo alguma coisa e está intercedendo. Isso é verdadeiramente a pessoa ligada com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito te convencendo e você orar em espírito em verdade. Te convencendo. Quantas vezes aqui os homens, as mulheres chegaram para vocês e o Espírito disse, opa, ao outro lado. Vai, passa a esquina. Passa a curva do outro lado. Quantas vezes a minhas irmãs? Os homens vieram cantar, minhas irmãs, opa, já recebo cantada bastante do meu marido em casa. Quem é do Espírito corta pela raiz, quem está entendendo glorifica. Nada de dar trela para homem, dar trela para mulher, meu irmão. Amém? Você tem alguém que honrar Jesus Cristo e honrar o seu cônjuge também. Porque as pessoas, pastor, acham assim, eu estou honrando a Jesus. E o cônjuge? E acha que vai entrar no reino dos céus? Se você não honra o cônjuge, você não está honrando a Cristo. Porque quem abençoou você não foi Satanás, foi Jesus Cristo, meu irmão. Vamos em frente? Romanos capítulo de número 7. O próprio Espírito Santo nos convencerá em não pecar, porque nós estamos selados. Quem já entrou no correio da graça, jamais, meu querido, vai continuar pecando. Porque quem colocou lá no correio foi o próprio Espírito. Colocou o selo e disse assim, aqui tem um endereço, pai. Daqui a pouco já chega aí. Tem alguns que vão via Sedex, tem alguns que vão via PAC. Como assim, pastor? Traduz por miúdo. Tem alguns que já foram, Sedex. Pastor Júlio Pedroso já foi. O irmão Leonato já foi tudo Sedex. E nós que ficamos no PAC? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o carteiro não erra. O carteiro não erra o endereço. Não é aquela correspondência que às vezes chega perto da casa e diz assim, eu não encontrei o endereço. Quando você entrou na graça, já tem um endereço, meu querido, onde você vai. Para o reino dos céus. Romanos capítulo de número 7. Glória a Deus, pai. Versículo de número 14 em diante. Quem achou, glorifica. Romanos 7,14 está escrito assim. Eu vou ler na nova tradução para você entender melhor. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco. Fui vendido ao pecado para ser seu escravo. E não entendendo o que faço, pois já não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Olha para mim um minutinho. Está falando de quem aqui? Olha se não é você aí. Ou faz a carinha de santo para mim. Faz aquela carinha que eu gosto, de hipócrita, vai. Vai, faz para mim ver daqui de cima. Faz aí, faz. Vê se não é você aí lutando. Não, mas eu não sou assim. Ai, anjo. Quantas vezes você já tropeçou, anjo? Era para você fazer e não fez. E graças a Deus está escrito para a gente saber quem realmente a gente é. Sabe por quê? Porque Paulo passou por isso. E a pior frustração de um homem é não saber se ele está no caminho certo. Porque ele tinha um combate interno. Mas, Senhor, será que isso é impossível? Eu guerreio tanto. Aí Jesus dá essa revelação para ele, para dar para a igreja. 16. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei de Deus é certa. Olha para mim. Quando você faz errado, você diz assim, peraí, eu estou fazendo errado. Então você sabe que a lei de Deus é certa. Está entendendo? E quem está fazendo você reconhecer essa lei é o Espírito Santo do Senhor. Então você sabe que essa lei está certa. Porque está falando no teu entendimento. É mais ou menos assim, ó. Para você entender, não tem aquele áudio de WhatsApp que você vai clicar e acha que ele está baixo e toma um susto? Já viu? Quem já pegou essa? Aí eu vou clicar que eu acho que está baixinho, não dá tempo nem de colocar no ouvido, já denunciou tudo. Aquele volume está estrondoso. Assim é o Espírito que revela no teu coração. Porque você pensa que está baixo, ele está bradando em você.
17. Isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim que faz. Olha o que combate contra os teus membros, o pecado. Pastor, então por isso eu vou agora pecar. Não é isso que Paulo quer dizer. Porque quem matou você do pecado foi Jesus Cristo de Nazaré. 18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Meu Deus, fala com a gente, Pai. Isto é a minha natureza humana. A tua natureza humana é perversinha, não é? Quantas vezes você disse que se não tivesse o Espírito, dava uma paulada? É assim ou não é? É a natureza humana. E quem mortifica essa natureza? O Espírito Santo de Deus. Que não deixa você tomar atitude grotesca em tirar uma vida, fazer o mal. É Ele que controla o coração do ser humano. Porque você vai ver do céu, eu vou profetizar. Porque quando tirar o Espírito, você vai ver como vai ser o rebuliço aqui na terra. E ele será tirado da terra, diz a palavra. Aí nós vamos assistir a perversidade plena de camarote. De camarote eu falei, irmão. Eu falei de camarote. Eles vão gemer e chorar, porque eles riram da gente. Eles disseram que os crentes não iam para o lugar, nós vamos para o camarote de Jesus, meu irmão. O que é camarote? Prova, o trono não é camarote. Você não vai ficar lá sendo exprimido lá não, irmão. Quando vai num show aí, pega aquele negócio mais barato, fica tudo exprimido. Não, você vai sentar no lugar de destaque junto com Jesus. XIX. Lá depois do mana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Olha de novo você aí. Não faz carinha de santo para mim. Deixa eu bater uma foto. Olha o celular aí. Para postar. Quantas vezes você passou por aqui? Nós passamos por aqui. Você lutou e caiu. Sabe o que acontece essas coisas na nossa vida? É para Jesus dizer assim, ei, sem mim tu não é nada. Ah, eu sou santo, eu jejuo e caiu. Paulo ele diz, eu falava mais língua que todos, eu profetizava mais que todos, ele jejuava mais do que todos, fazia mais do que todos. E também vacilou. Aí você aí com a carinha de santo dizer que nunca vacilou. Vai, carinha para mim de novo. É só Jesus dizendo assim, é isso. Não é nada sem eu. Por isso que Paulo usava assim, ó. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quem está entendendo glorifica. Aí, vamos. 20. Mas se não faço o que eu não quero, já não sou eu mais quem faz isso, mas o pecado que vive em mim que faz. Assim, eu sei que acontece comigo isso. Quando quero fazer o que é bom, não só consigo fazer, eu faço o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo a lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Olha a lei. Uma lei que é a lei do pecado. Aí vem a lei de Cristo, você fica num combate ou não fica? Sempre num combate. Aí, ó. O produtinho foi 100. Aí você dá uma nota de 200, a pessoa volta uma de 200. Aí o Satanás chega, pega, é bênção de Deus. Eu disse, não é nada. Não é nada. Toma aí, você fez o preço errado. É assim ou não é? É uma guerra dentro da pessoa para dizer assim, será? É de Deus ou não é? Vai ou não vai? Eu peco ou não peco? É assim ou não é? É aquela indecisão. Olha uma carteirinha cheia de dinheiro ali. Achou a carteira cheia de dinheiro, tem documento. Fica decepcionado, devolve. Porque sabe de quem é, não peca. É um combate dentro. Aí o patrão diz para não usar celular. É aquela guerra dentro. Corre para o banheiro. Ai, pequei. O pastor cansou de falar para não usar celular. O patrão, pequei mais uma vez. Foi assim ou não foi? Ou o patrão disse para mim melhorar, eu não melhorei. Foi ou não foi? É, meu irmão, é luta. O pastor disse para melhorar, eu não melhorei.
Vamos em frente. 24. Como sou infeliz. Olha aí, Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a luta interior, meu irmão. Quem me livrará disso aqui, esse combate? Passa uma mulher, ou lá em casa. Lá em casa o quê? Sai pra lá, demônio. Olha lá o bombadão, olha lá. Nossa, bombadão, fortão. Ó. Que bombadão, fortão. Vem. Uma lei interior, porque o mundo, ele pratica a carne. Nós praticamos o espírito. Aí você diz pro teu parceiro lá na tua casa, na minha já tem minha esposa. Olha lá o bombadão lá, olha lá em casa, na tua, o meu já tem meu esposo. Mesmo barrigudinho, mas é meu, eu não reparto com ninguém. Meu marido pode ser barrigudinho, mas não é ser vergonha. É melhor ter um barrigudinho não ser vergonha do que um bombado pilantra. Melhor ter uma mulher meio gordinha do que uma bombadona pilantra. Vamos em frente. 25. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus. Portanto, essa é a minha situação, no meu pensamento, que sirva a lei de Deus, mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Está aí, é Paulo falando. Pastor, agora eu peco. Porque esse Paulo passou por esse processo, mas Paulo se santificava para melhorar. Aí você está entendendo que eu sempre falei para você que esse combate que ele disse, combati, é isso aqui, ó. Combati um bom combate, acabei a carreira, a fé em Jesus, meu irmão. O único que pode salvar, eu não vivo mais, vive em mim. Para poder te livrar desse corpo da morte. O fato é, você pode morrer combatendo contra o pecado, mas tem que morrer combatendo, não querendo ele. O exército inimigo, quem já entende de guerra, né, meu Moreira? Você carva uma trincheira é para matar o inimigo, não é para se alojar com ele. Eu vou cavar uma trincheira, agora eu vou batalhar. Agora, me chama, pastor. Me chama que eu quero ser o teu discípulo. Vai, cava a trincheira aí, varão. Dá, mas eu estou preparado para tirar. Ainda não, vai cavando. Tá, mas eu estou preparado para a guerra, para pregar. Não, ainda não, vai cavando aí. Cava, vai cavando. Tá, mas agora tá bom, já trabalhei quase 2 anos cavando aqui. Ainda não tá bom ainda. Quando tiver bom na pá, tá pronto para tirar. Aí tá pronta a trincheira, o pastor tá pronto para dizer atira. Pula pro lado do inimigo. Como é que vai combater um bom combate? Combater um bom combate é ficar na trincheira. E o inimigo tá vindo, a gente tá junto. Vamos finalizar Gálatas capítulo 2. É impossível pecar em paz. É ou não é, meu irmão? Ele convence. Gálatas 2, quem achou vai glorificando. Meu Deus, falar com a gente, pai. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Quem achou vai glorificando. Para controlar a minha vida, só o autor da vida. Gálatas 2, 20. Assim já não sou eu, mas quem vive. Vale um glória? Mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Quem está entendendo, glorifica. Se lembra da palavra de Deus que ele traz a mortificação no corpo dele? Aí tu imagina, se Paulo já passou por esse processo, imagina se não tivesse com Jesus. Era Jesus convencendo ele direto. Paulo, não faz isso. Paulo, não faz isso. Paulo, não consegue compreender, Paulo? Eu estou conjecturando para você entender. Não está conseguindo compreender aí a ciência do homem? Cá para cá. Vem para cá que eu vou te ensinar aqui em cima. Vem, Paulo. Vem cá que eu vou te ensinar pessoalmente. Vem cá, nós bater um papinho junto. Vem, Paulo.
Conheço um homem no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas foi até o terceiro céu. Depois que ele foi lá, a vida dele mudou. Para a tua vida mudar, você tem que ir para o céu umas vezes, meu irmão. Você me lembra que ele falou para Nicodemos? É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Quem nasce do Espírito é ligado no reino do céu. Já vejo o reino. Entende as coisas espirituais. Deixa ser convencido pelo Espírito. É mais ou menos assim, ó. Tá devendo. Só abre a mão e diz para o Espírito Santo, faz a revista. Vê se tem alguma droga do pecado em mim. Aí vem um soldado do Espírito Santo fazer aquela revista. Irmão, deixa eu dar um recado para você. Mesmo que ele diga assim, ó, você tem um pecado de uma droga em você. Mesmo que você venha pegar uma cana que ele venha dizer, mas vale a pena. Fique preso com Jesus um tempo. Do que ele te liberar na mão do diabo. É melhor estar preso com Cristo do que ser libertado, meu querido, ele entregar para Satanás. E quantos ele entregou? Quantos que aborreceram a Cristo ele entregou? Hoje mesmo eu soube de um garoto que estava com a gente, congregando há um tempo atrás. Estava junto com a gente, foi junto com aquela falsa profeta, levou uma leva. Por isso que eu digo, irmão, todos que se desviaram, se arrebentaram tudinho. Tudinho. Aí encontrei o irmão dele assim, aqui é o teu irmão, está preso por tráfico de droga. Faz 10 meses que está enjaulado. Mas como estava com a gente, ele não traficava droga, ele buscava a presença de Deus. Sabe o que eu aprendo? Quando a gente ocupa a mente com a presença de Deus, a cabeça não se torna oficina do diabo. Se torna oficina nazarena. Nos efeitos nazareno continua e não parou. O que passaram por ela, Jesus Cristo consertou. Já deu vista para o cego. Oh, glória. Consertou manco e doente. Os mudos já estão falando. Os cegos já estão enxergando. E a boca glorificando os efeitos nazarenos. Irmão, não deixa o diabo enganar os meus irmãos, por favor. O que o diabo tem para te oferecer é só bolota. Tá aí, ó. E o que Jesus tem para te oferecer é só pérola, meu irmão. E sabe de onde é que vem a pérola? É caríssimo a ostra. Você está entendendo? Ele te alimenta e ainda te dá uma pérola. Ele está dizendo assim, ei, eu cuido de você. Apenas cuide da coroa da vida eterna. Irmão, agora cá para nós eu fecho. Deus briga um monte com a gente para salvar a gente. Dá a entender assim que Deus precisa de salvação guerreando pela gente. Não precisa. Ele luta pela gente para ver a gente salvo, meu irmão. E às vezes a gente fica bravo com Deus, às vezes que ele está falando umas verdades, está repreendendo a gente, fica bravo porque Deus quer salvar. Dá para entender a mente do ser humano. Deus bate no nosso pecado, bate, a gente fica bravo. Bravo com o que se ele quer salvar a gente? É igual a gente às vezes passa aí, na rodovia, o polícia, parou. Por que você está andando a 120 por hora? A gente fica bravo, mas não adianta. Se for contra a lei de Deus, assuma a bronca. Porque quem é humilde assume. Não, seu soldado, faça o que tem que fazer. Eu sei que eu errei. Amém? Aplica a multa aí que eu estou errado. Mas tem gente que não admite. Ah, pra que isso? Não deixa a gente em paz. Indaga. E assim é na fé também. Fica indagando. Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus oprime? Por que Deus me castiga? Por que Deus fala isso? Por que o pastor sempre fala contra adultério, fala contra avareza, fala contra... Eu vou falar o quê? Vou falar o quê? De carro do ano se você tem? Profetiza, pastor, que eu estou precisando. Está precisando é tomar um polimento na coroa da vida eterna. Como é que eu posso profetizar uma coisa que Jesus Cristo me proíbe? Ele nunca disse para mim profetizar mamon, para profetizar coisas espirituais. Cadê mais coisa? É garantida, está tudo garantido por ele. Não foi chamado, meu querido, só a crer, mas padecer por ele.
posso todas as coisas. Posso o quê? Padecer fome, ter em abundância. É isso. É ter um controle espiritual, mas não abrir mão da minha coroa da vida eterna. Ser convencido do pecado a cada dia. É impossível pecar em paz. Aplauda o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos, a todos vocês que estavam ligados. Pastor Juscelino, saúde, Deus abençoe sua vida, foi um livramento de Deus. Se você não foi, é porque Deus tem projeto em sua vida para ganhar almas ainda. Deus abençoe sua vida, melhoras. E a todos os irmãos que estão com o pastor Juscelino lá em Marco, no Ceará. Deus abençoe sua vida. A todos vocês que estavam junto com a gente, não esqueça, quarta-feira agora tem um programa A Tua Palavra, às 19h30. Você é nosso convidado especial. E se Deus quiser, voltamos mês que vem, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um abraço, beijão no coração.